pessoal, hoje eu gostaria de contar um pouquinho sobre a minha história, que realmente é uma história que tem marcas de muita alegria e muito sofrimento. Eu sou mãe de 3 filhos. Minha primeira filha graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus, porque é um tesouro que o Pai me deu. E esse tesouro é uma preciosidade de Deus, que está protegido, brindada pela graça de Deus, de uma maneira tão graciosa, que o Pai me deu esta filha e 3 netos. Agradeço ao Pai, porque Ele é misericordioso, bondoso, e está sempre com as suas mãos estendidas, nos dando a graça daquilo que precisamos para dar continuidade ao nosso viver. Ela é casada, trabalha, glorifica a Deus todos os dias, porque Deus, Ele é tão bondoso que Ele fez tudo de uma maneira graciosa para compensar situações que muitas vezes vêm de uma maneira que você não tem como evitar. Por quê? O plano de Deus na vida do homem, ele é traçado. E você vai caminhando, mas não tem, não sabe o que vai passar. Tudo está nas mãos de Deus. A vivência do presente é tudo. Então, por isso que eu acho assim, viver o presente é a graça que temos. Temos de usufruir essa graça, essa bênção, essa oferta maravilhosa, é algo assim tão precioso que não dá para entender. E o Pai vem de uma maneira forte, mostrando através desse acontecimento que Ele age na vida do ser humano. E cada um tem uma história de vida, por isso que nós temos o diferente, e esse diferente tem de ser respeitado, porque faz parte do plano do Pai sobre a vida do homem. E isso é o mais importante, sabermos valorizar o ser humano conforme o desígnio do Pai, conforme o desígnio que o Pai destinou a viver. Então, tive 3 filhos. A primeira, o Senhor me graciou, cheio de graça, de bênção, da qual esta vida oferece e oferecerá com certeza, porque o Papai está no controle de nossas vidas, toda a graça, toda a força, todo o empenho para ter uma vida vivenciada dentro de um plano de Deus. E na realidade, a gente passa por momentos que você gostaria que fosse diferente. Se você for planejar, você faria tudo diferente. Mas o trabalhar de Deus vai fluindo, vai acontecendo. Podemos até dizer, poderíamos ter evitado algumas coisas, mas nem tudo na vida você evita, porque aquilo que o Pai destina para mim, o outro não vai passar. Eu estou destinada a passar aquilo que o Pai quer, conforme a sua vontade, conforme o seu desígnio. Então, tive 3 filhos. A primeira, minha filha,
que tem 3 netos, é casada, glorifico ao Pai por tudo. E tive a Paulinha, que é uma filha que eu a esperei muito, que é do 2º relacionamento. E sabe quando você está grávida e conversa todos os dias com seu bebê? Assim era a minha vida. Eu conversava todos os dias com ela. Eu falava, filha, você vai nascer linda, nós vamos passear bastante, a vida será graciosa. E eu conversava e passava a mão na barriga e ela mexia e eu glorificava a Deus pela vida. Então foi uma gravidez graciosa. Foi uma gravidez linda para mim. Aquilo era tudo que eu queria, porque sempre eu tive aquele sonho de ter 3 filhos. De ter 3 filhos. E o importante é que você faz um projeto na sua cabeça e você vai à luta por ele. Então, assim foi a minha história. E aí eu tive Paulinha, fui ter a Paulinha em Goiás, que eu queria ficar bem pertinho da minha mãe. E depois meu companheiro foi, porque ele estava trabalhando, para estar presente. Fiquei um mês, uns 20 dias mais ou menos, com a minha mãe, porque sempre eu fui altamente apegada a ela. É tanto que todos os meus filhos eu tive do ladinho dela. A Angélica, eu fui ter ela em Brasília, porque minha mãe antes foi ficar uns 2 meses comigo, nessa casa, para mim ter a Angélica. Então ali fiquei do ladinho dela, sentindo aquele aconchego da mami. Fui ter minha filha lá, deu tudo certo, glorifico ao Pai. Porém, da Paulinha, eu fui ter, foi em Goiás, Itapacira, minha cidade pequena. Eu preferi, né, porque eu queria ficar perto da minha mãe. E aí, tive ela lá. O parto foi cesariana. Ao amanhecer o dia, eu olhei para Paulinha e percebi alguma coisa diferente. Como eu trabalho na saúde, trabalhei 30 anos na saúde, então você começa a adquirir algumas habilidades que você olha e você já consegue definir, né? E aí eu olhei para Paulinha, abri a mãozinha dela, olhei a língua dela, eu dei uma olhada geral e percebi que alguma coisa estava errada. E aí eu falei para a enfermeira, meu amor, chama o médico, eu quero falar com ele. Aí o médico chegou e eu disse, doutor, a minha filha não está normal. Dá uma olhada. Ela está com dificuldade de fazer deglutição. As mãozinhas dela está diferente. Não está no padrão normal. Aí, quando ele percebeu que eu já estava definindo algumas coisas, não sei se na papeleta dela não constava nada, né? Só o nascimento normal, saudável, porque realmente é uma linda menina. Nasceu com um peso quase 4 quilos, muito bonita, então não dava para aparecer. Aparentemente, você olhava, você achava que não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu olhei assim e ele viu que eu tinha percebido algo, pegou a criança e saiu do quarto com ela. Depois de umas 2 horas quase que ele voltou. Acho que observou, fez algum exame, não sei, e voltou com ela e colocou do meu ladinho. E aí eu percebi naquele momento que a Paulinha tinha um problema grave de saúde. Sim, alguns sintomas apresentaram assim que eu fui tentar dar o peito para ela.
O momento foi muito angustiante, mas ele chegou e disse, realmente, ela tem problema. Seria melhor que você fosse para um hospital de grande porte, porque o hospital da minha cidade, Tapaci, é muito pequenininho e não tinha condição de fazer exames para poder definir o diagnóstico, e aí ficou suspenso, né? Então, eu fiz cesárea, estava com muitos pontos, e ele disse, não, mas você não pode ir. Eu falei, não, eu vou, doutor. Não deixarei a minha filha ir só, hipótese nenhuma. Eu vou com os pontos, vou do jeito que eu estou aqui. Eu não estava conseguindo ainda nem colocar os pés no chão, mas eu criei naquele momento uma força enorme. E aí entrei na ambulância e fui para Séries, para um hospital de grande porte que tinha condição de fazer todo tipo de exames e tudo. E lá foi feito eletrocardio, com Doppler, colorido, vários tipos de ecodoppler, ou muitos exames para definir o diagnóstico. Porém, a equipe médica chegou e disse para mim, olha, mãe, a sua filha nasceu com um probleminha. Ela nasceu com um problema no coração e está com pneumonia, porque chegou a aspirar secreção do parto. Aí, para mim, naquele momento, eu me senti os pés fora do chão. Para uma mãe que passa 9 meses conversando com sua filha todos os dias, acariciando a barriga, preparando toda a chegada, é um baque assim tão grande, tão dolorido, que você não consegue expressar a dor. A dor física ali era grande, porque eu não tive... Foi uma cesárea que eu já coloquei os pés no chão e rompeu o ponto, e eu comecei a fazer aquele pontinho falso com o micropóreo. Eu mesmo fazia, eu falei, deixa que eu faça os pontinhos, fazia os pontinhos com o micropóreo para me ter sustentabilidade ali de manter ali aquele curativo sem abrir totalmente a cirurgia. E foi um momento de muita dor, de muita agonia, de muita tensão, de muita, porque a espera era muito grande. Eu sentia assim, tão feliz, é como se todos os sonhos estavam sendo concretizados naquele momento do nascimento da minha filha. Mas aí veio o baque da situação, da doença. E o médico disse, é melhor que vocês, como vocês moram em São Paulo, é melhor que vocês vai fazer esse tratamento em São Paulo o mais rápido possível, não demora. E aí eu disse para o meu esposo, vamos ficar 2 dias na casa da minha mãe até organizar as coisas para a saída e vamos. Aí nos preparamos para vir para São Paulo para fazer o tratamento dela. Eu, com uma cirurgia grande, de grande porte, toda aberta, pontos rompidos, 3 pontos rompidos, e eu entrei naquele carro, olhei para o rostinho da minha filha, amamentava todos os momentos, para não faltar o básico para seu organismo, porque ela tinha muita sudorese e ia perdendo muito o líquido do corpo. E entramos nesse carro e viemos para São Paulo. Uma viagem de dor, muita dor, muito sofrimento. E a realidade é aquilo que nós íamos enfrentar, que nós não sabíamos o grau
da realidade. Sabíamos que era grave, mas na minha cabeça não existia nada grave naquela época. Eu só achava que tudo seria capaz de ser resolvido. Eu colocava o seguinte: um hospital de grande porte, como a Beneficência Portuguesa de São Paulo, com equipes médicas de cirurgia de excelente qualidade. Então, é um hospital mesmo de referência, é um hospital de referência. Eu disse, eu trabalho na saúde, sei como lidar com essa situação. Então, eu achei que tudo estava certinho. E que nada poderia vir ao contrário, porque as melhores coisas eu tinha em minhas mãos. Só que o pai prova. O pai mostra que ele é o maior. Que ele é na sua vida, meu amigo, minha amiga. Eu não sei quem vai ouvir esse testemunho, mas eu quero dizer que não existe nada neste mundo para comparar com o amor, com a capacidade que o papai dá de superação para você caminhar. E o que nós temos de fazer é entregarmos tudo em suas mãos. De uma maneira forte, mas é uma entrega total. Eu entregava, mas existia uma deficiência. Existia ali dentro uma deficiência que eu entregava, mas eu olhava para a equipe montada que tinha ali. Uma equipe médica de primeiríssima qualidade, da qual a própria equipe conversou com a gente antes da cirurgia, em uma salinha, eu e com meu esposo, e disse, olha, vou falar para vocês a situação, os riscos, tudo o que pode acontecer, para vocês estar bem ciente. E aí nos colocou a par de toda a situação. Ela tinha um problema na válvula mitral, da qual o sangue ia, mas não tinha uma abertura suficiente para o sangue jorrar, ir e vir. O fluxo do sangue ia, mas ele tinha dificuldade para circular porque a válvula era pequena. E com o passar dos dias, ela poderia estreitar. Mas ela tinha um problema com uma deficiência no ventrículo direito. E passando para o ventrículo esquerdo, correspondia a algo que não funcionava normalmente. E com essa situação agravante, os dias iam se contando. Ali seria um transplante. Mas no momento, eu até analisei, pai, o que vai acontecer? Eu ali embaixo, na Beneficência Portuguesa, às vezes sentava naquelas cadeiras para respirar um pouquinho diferente e conversava com Deus. Pai, ajuda-me, me dá força. É muito sofrimento, é muito dor. Eu não estou aguentando. Nisso eu estava debilitada, não estava conseguindo se alimentar direito. Porque a tensão, o grau de tensão é muito grande, você come para se manter, mas não porque você tem vontade. E aí, eu fiquei com a minha filha, a médica conversou comigo depois dessa reunião com o Dr. Glauciec, que seria um dos cirurgiões da minha filha. E ele disse o seguinte, vamos esperar mais um pouco para ela ficar mais fortinha.
e nós vamos acompanhando para poder fazer a cirurgia. Eu saí de lá sorrindo, naquele momento, depois de tudo isso, porque eu analisei que tudo seria superável. Eu pensei assim, ela não tem nada para não dar certo, porque excelente hospital, profissionais de grande porte. E eu me sentia muito segura com tudo que eu tinha ao meu redor. Mas algo faltava. Que ela quer a segurança, a entrega total ao plano de Deus. Total. Porque quando você entrega total, você não vê, não coloca ali em primeiro plano aquela equipe para em segundo plano falar mais, não existe mais, é Deus e Deus na vida do homem. Porque Ele direciona seus profissionais, Ele mostra para os seus profissionais aquilo que vai ajudar mais naquele tratamento médico, que seja cirúrgico, que seja medicamentoso. Porque às vezes a gente fala, tô indo, você está indo para o médico, né, meu amigo? Minha amiga, hoje você está indo para o médico levar o seu bebê, mas a primeira coisa que a gente faz na vida, não é? Você vai confiar no profissional porque ele é usado por Deus, mas você tem de colocar sua confiança total em Deus. É aí onde está o maior erro da humanidade. Muitas vezes você se sente altamente segura porque está em um ambiente só de médico, porque parte para uma equipe e que você conhece a equipe e ali eles conversam com você em uma sala e te mostra. Você fala, até ela tem tudo. Eu dizia, ela tem tudo para fazer uma boa cirurgia, se recuperar. Mas tudo é conforme o desígnio de Deus. Conforme o desígnio de Deus. Então hoje, se você leva o seu bebê para um hospital, primeira coisa que você tem de fazer, primeiríssima coisa, é colocar nas mãos do Pai. Porque é Ele que vai dar a direção, se não vai vir medicamento, até mesmo que o organismo não vai se adaptar, vai haver rejeição. Porque existem medicamentos que te ajudam, existem outros que te destroem. Assim é o corpo humano. O corpo humano, ele recebe as coisas de maneira diferente. Eu, até certo ponto, eu levava as coisas de um jeito. Mas quando eu passei por tantos processos na vida, de altos e baixos, eu cheguei a uma conclusão. Que não existe saída para a nossa vida. Primeira coisa, primeira realidade que você tem de se agarrar totalmente e colocar nas mãos de Deus. É colocar nas mãos de Deus, se agarrar, confiar, entregar os profissionais que serão usados naquele momento, porque Deus dará, o Espírito Santo direcionará, porque uma cirurgia que você fica muitas horas, ali existe, você faz um exame, dá algo. Quando você abre, você vê mais algumas deficiências que você vai ter de corrigir. Então já não foi o tempo previsto, já não foi aquele tempo, já ultrapassou o limite. E aí, todo o tempo que você passa ali fazendo cirurgia, já é, para uma criança, o decorrer de muitas horas traz automaticamente problema para o seu organismo. Isso é normal, porque a criança, ela tem uma fragilidade maior no seu organismo. E o que acontece? E o que aconteceu? É que quando eles abriram o coraçãozinho, você sabe, a cirurgia, você abre o coração. Você desliga ali e depois você vai fazer o que tem de ser feito e você vai ligar tudo novamente para começar a bombear
para o funcionamento. Então ali é Deus e Deus, porque a vida daquela pessoa da qual fez a cirurgia, se foi direcionada por Deus, conforme o desígnio de Deus, Deus agirá e o Espírito Santo conduzirá a equipe. Então toda a equipe que está com Deus, você pode se lançar nas mãos, porque ali a força divina vai dar o controle de tudo. Porém, é aquilo. A medicina tem a sua capacidade, mas existe coisas, tem a sua força, mas existe coisas que Deus fala, para aí, aqui é a minha parte. Aqui ou vocês creem, ou vocês se apegam comigo, ou não vai funcionar. Vocês entenderam? Não é desfazer. Para mim, a minha vida toda foi do lado de muitos médicos, equipes grandes. Então, assim, não é por aí. São pessoas maravilhosas que estão, profissionais que estão ali para executar o seu trabalho. Mas o médico dos médicos, o rei dos reis, aquele que pode tudo, é que está no controle da vida. É ele que está no controle da vida. É aí aonde as coisas tomam rumo diferente. Porque nós muitas vezes achamos que tudo está certo porque tenho todo o equipamento, tenho toda a parte humana capacitada para exercer. Mas, se o pai não quiser, já era. O plano dele tem de se prevalecer, vai prevalecer sempre na vida dos humanos. Queira ou não queira. Não é questão de querer, é questão de aceitar. É a aceitação do seu plano. E aí, a cirurgia foi feita. Conclusão. Nós estávamos esperando finalizar a cirurgia. Não saíamos da Beneficência Portuguesa. Lá mesmo a gente comia e tudo, ficávamos direto lá, praticamente. E aí, doutor Glaucio, eu desci para tomar um cafezinho, encontrei com ele no elevador. Eu falei, doutor Glaucio, e aí? Ele disse, daqui um pouco a gente conversa lá em cima. Aí eu olhei assim e falei, Jesus, o que é que tem a mais? Já fiquei meio apreensiva, tensa, já estava, né? Porque é uma cirurgia muito delicada. Aí subi, aí conversamos com a equipe. Doutor Glaucio, a esposa, éramos a equipe de 4 médicos. E conversamos com a equipe. Mas o olhar da esposa do doutor Glaucio, por ter filho, por saber a dor que uma mãe passa. Na perda de um filho, ela olhava para mim e o olhar dela dizia algo. Eu nem olhava para o doutor Glaucio, eu olhava para a esposa, porque ela como mãe, os olhos dela falavam e eu lia. E eu conseguia ler o que ela estava falando. Aí comecei só a derramar lágrimas. Lágrimas, lágrimas, não tinha mais palavras nenhuma para falar. As palavras se acabaram ali, quando eles disseram, vamos esperar. A cirurgia foi uma cirurgia de grande porte, demorada, teve surpresa que nós não esperávamos. O exame detectou algo, mas lá teve mais que nós tivemos de mexer. E aí eu olhei e não tive mais palavras. Saímos ali daquela sala, paralisados, silenciados. E eu só pedia para Deus, Deus, ajuda-me, me dá força. Me dá força. Eu conversava com Deus direto, mas algo
Estava faltando a confiança total. A confiança total. Quando você confia totalmente, mãe, pai, você entrega. Pai, faça-se a tua vontade. Mas eu não. Eu dizia assim, tudo vai dar certo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E tinha muitos porquê no meio. Mas Deus, Ele te faz entender que o plano dele é em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E não podemos romper o trabalhar de Deus. E aí os dias passaram. Geralmente eles esperam 48 horas para te dar uma posição. Coração é como uma máquina. Quando você faz a cirurgia, ele começa a bombar, vai indo, até pegar os compassos e começar a funcionar normalmente. E os compassos, elas têm de ser conforme aquilo que eles vão avaliando como está as alterações. E ali aconteceu 48 horas, ao descer, encontrei o Dr. Glaucio, que era da equipe da cirurgia cardíaca. Falei, doutor, e aí? O senhor tem alguma posição para me dar? Ele olhou para mim e disse, vamos esperar mais um pouquinho. Aí eu falei, não, doutor, o senhor falou 48 horas, o senhor tem alguma posição? Ele disse, não, vamos esperar mais um pouco, além de 48 horas. E eu já percebi que aquilo que estava previsto, que poderia acontecer ali, já não estava acontecendo. Você tem uma agilidade muito rápida no pensar e com uma palavra você consegue ler o texto todo. E isso é o que faz você sofrer diante de uma realidade. Você consegue perceber a gravidade da coisa que está sendo levada e que está conduzindo naquele momento. E o que aconteceu? Nesse momento ela estava no UTI, eu não poderia ficar direto. E aí, às 3 horas, eu não saía da beneficência, eu ficava embaixo, né? E às 3 horas eu subi para ficar lá, para ir para a UTI. E quando eu cheguei no UTI, eu vi os aparelhos do lado da minha filha, que eles tentaram ainda, ia começar a fazer hemodiálise e tentaram até esconder esse aparelho debaixo de um pano que tinha. Eu falei, eu vi os aparelhos. Eu falei, mas doutora, a minha filha já vai fazer hemodiálise. Aí ela me colocou assim no ombro dela e eu fiquei deitada no ombro dessa médica por alguns minutos, olhando para o rostinho da minha filha. E paralisada, sem palavras, só lágrimas. É um rosto que a cobertura era só de lágrimas. Não tinha mais palavras. Não tinha, o sofrimento foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não tinha mais palavras nenhuma a falar. Aí, ela recuperou. O outro dia eu fui fazer a segunda visita, às 3 horas. Ela estava bem. Na hora que ela nos viu, ela mexeu com o bracinho, estava com o bracinho restringido, né? Ela mexeu com o bracinho para um lado, para o outro, olhou com aquele olhar lindo. Eu falei, olha bem, que coisa mais linda, minha nossa filha já recuperou, que maravilha, oh, glória a Deus. E foi um momento de felicidade radiante. Eu fiquei tão radiante, que parecia que eu ia explodir. Não sei se alguém já passou pelo momento assim, mas foi um momento de tanta felicidade que eu parecia que eu ia explodir, dava vontade de sair gritando para todo mundo que a minha filha estava melhor. Aí o que aconteceu? Eu beijei
Passei a mão e ela restringia, jogava os bracinhos querendo ir pro meu braço, porque ela amamentava, né? E ela jogava os bracinhos assim. E aquela cena com aquele olhar lindo, mas aquele olhar lindo estava despedindo. Aquele olhar lindo estava despedindo. Aí eu disse, bem, vamos descer, vamos almoçar. Eu senti fome, porque eu achei que tudo estava sob controle. Eu senti fome, vamos almoçar, vamos procurar um restaurante bem gostoso e vamos comer uma comida bem gostosa. Aí descemos, chegamos no serve-serve, lindo. Comidas variadas, bem próximo da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Aí cheguei ali, me alimentei bem, confessei. Falei, olha, você viu que felicidade? Você viu como Deus é bom, como Deus é bom. Saí dali. E já tinha feito a visita, eu não poderia voltar. Fiquei sentada na Beneficência Portuguesa, no sofá que tinha embaixo, que continua, né, que tem embaixo. E ali a gente conversando, sempre planos. A gente só fazia plano. O futuro já estava todo traçado. Todo traçado. Até que curso que a neném ia fazer já tinha. O futuro traçado pelas nossas vidas. Mas Deus não. Deus não. O plano de Deus era outro. Aí fui para casa. Aí a médica me ligou. Filha, como você tá? Doutora, eu nem tenho palavras mais. Mas eu espero que tudo corra bem. Aí ele disse, filha, você não quer tomar um remedinho? Tomar um remedinho para relaxar, para dormir. Vem aqui, a gente vai passar um remedinho para você. Aí eu falei, que estranho. Eu tô falando que eu tô conseguindo, eu tô superando, ela tá melhorando e ele está querendo que eu tome um remédio. Eu já achei, ali eu já achei que tinha alguma coisa errada. Aí, eu fui, comprei a medicação, comecei a tomar. Esse dia, às 0 horas, eu estava dormindo. Meu esposo, de lado. E aí, eu dormi e acordei e disse, bem, meu coração tá doendo. Meu coração tá doendo. Eu senti agonia. Eu senti uma agonia e uma dor tão grande no coração. Tão grande. Sentei na cama. Quando eu sentei na cama, o telefone tocou. Era a Beneficência Portuguesa. Eu falei, não, deixa que eu atendo. Deixa que eu atendo. Aí eu fui atender. Pronto. Quem está falando? É a mãe da Paulinha. Eu respirei fundo. É a mãe da Paulinha. O que aconteceu? Vem agora para a Beneficência Portuguesa. Pronto. Aí eu disse, minha filha morreu. Acabou. Parei por aí. Aí eu comecei a sentir a dor. A dor era tão grande que eu falava para minha irmã e comecei a chorar. E a minha irmã, falei, me dá um remédio. Eu não aguento. Essa dor é muito forte. Essa dor é muito forte, eu não aguento. E a dor era forte. Que eu andava no apartamento de um lado para o outro. Sentava na calçada do apartamento. Não tinha lugar, porque a dor era muito, muito intensa. Só quem ama e passou por essa situação é que consegue explicar. Só um minutinho.
Aí chegamos na Beneficência Portuguesa. 1h da manhã. Morava num apartamento aqui perto, aonde eu moro. 1h da manhã saímos da Beneficência. Silêncio total, dentro do carro. Não conseguia mais falar uma palavra. Para mim, nesse momento, não tem palavras. Não tem. Não conseguia falar mais uma palavra. E segui. Chegando lá, olhei para o Dr. Cláudio. Não tive palavras. Falei, onde está? Estava no necrotério. Cheguei no necrotério. Mãe, que ama, ela sabe até onde seu bebê está. Ali tinha muitos corpos. Mas eu fui direto no dela. Abri. Tirei as roupinhas para ver se estava tudo certinho, para olhar tudo. Quer dizer, é a primeira coisa que a mãe faz, né? Assim, achando que tudo está normal. Nada mais estava normal. E dali, fomos. Sim, fomos para fazer tudo o que tinha de fazer. Não existia outra saída. Era nós que tínhamos de fazer tudo. Vamos arrumar os papéis. Mas nessa altura, eu estava tão passada. Porque eu já estava muito cansada. Porque durante 8 meses, eu passei com ela no braço e pingando, com uma seringuinha. Pingo por pingo, pinguinho de soro para hidratar, porque a pessoa com problema cardíaco, ela tem muita sudorese. E eu tinha, para eliminar isso, eu fazia isso, peito, dia e noite. E para descansar um pouquinho, o maxilar dela, eu ia pingando, dia e noite. Eu já não dormia mais. Dia e noite. Para quê? Para tudo dar certo. É assim que a gente faz, para tudo dar certo. Mas as coisas chegaram a esse ponto. E como eu já estava muito cansada dos 8 meses que eu assumi com fidelidade, dia e noite, o peito era meu, não tinha outro jeito. Não tinha de fazer do meu mamilo para ela, direto para ela se alimentar e ter a substância, fortificar para fazer a cirurgia. Então, tudo isso foi momentos difíceis, porque eu já estava altamente debilitada. Eu já não tinha mais nem o que pensar, nem o que fazer. Meu organismo já estava gritando. E aí, o que aconteceu? Foi tudo isso. Chegamos num momento angustiante, porque os meses passaram e as respostas vai trazendo a marca de que tudo está indo embora, né? E aí isso aconteceu. Depois finalizou ali. Na hora do enterro,
Palavras são palavras. Elas ficam. Elas marcam. Marcam. Podemos errar. Podemos pecar em falar. Podemos falar o que não devemos. Mas as palavras têm poder sobre a vida das pessoas. Ela pode trazer. Mas Deus, Ele sempre protege. Te dá força de superação e vai além. E ali, no momento, naquele último momento do seu enterro, toda a família ali de lado, e eu do lado do meu esposo, quando foi baixando o corpinho dela, eu olhei para ele e falei, acabou. Acabou. Mas eu não tinha mais lágrimas, mais palavras. As minhas palavras tinha resumido todas. Acabou. Aí foi, ele me abraçou e disse, não, amor, não fica assim. Não fica assim. Nós vamos adotar uma criança. Nós vamos adotar uma criança. Porque eu não podia ter mais. Quando eu tive a Paulinha, eu fiz, primeiro eu perdi, antes da Paulinha eu perdi um menininho, estava com 8 meses, nem contei a história, né? A primeira parte foi esse menininho, com 8 meses, eu perdi, caí de uma escada, ia para o trabalho 5 horas da manhã e caí dessa escada de concreto, e perdi, ele já estava com 8 meses. Doeu, chorei, sofri. Mas tinha a esperança de que teria outro filho. Mas essa criança me deixou uma dor intensa. Foi meses para recuperar, mas perdi. Depois veio da Paulinha. A Paulinha foi toda essa história. Paulinha fez uma história de grande porte, porque a intensidade foi grande, o sofrimento foi enorme e finalizou com a morte de uma maneira que deixou a gente sem palavras. Porque eu levei ela para o hospital sorrindo. O dia que eu levei ela para o hospital, ela sorria e eu falava, meu amor, mas você está feliz? Ela estava despedindo até do próprio ambiente. Eu falei, meu amor, mas você está feliz? A risada dela, ela sorria tanto, chega aquelas crianças que sorriem que fica horas sorrindo. Então eu olhava, colocava com um vestidinho rosa, levantando ela assim, e ela sorrindo, e eu não estava entendendo que ali ela estava dizendo, estou despedindo do ambiente, do local. Isso era já para levar para a cirurgia. Eu levei ela sorrindo, entreguei na mão dos médicos. No momento em que ela recusou ir para a mão dos médicos, ela chorou. O choro dela foi uma intensidade muito grande que eu falei, deixa eu ficar com ela mais um pouquinho. Aí a equipe já achou que não dava, porque já estava quase na hora da cirurgia. E eu, deixa eu dar mais uma olhadinha. E aí eles olhavam e ficava sem ia e voltava com a criança e ficou um impasse enorme. E eu falava assim, puxa, ai que dor. Que dor. E ela chorava, ela não queria, ela chorava, era um choro de grito, de pavor, de tensão. E eu pedia a volta deles com a criança e ficou uma situação assim, conflitante, porque a criança ia, os gritos, olhando, como se diz, estou indo embora. O momento foi angustiante. Desculpa que a minha história eu vou e volto, mas eu sou assim mesmo. Eu sou um pouco repetitiva, mas é meu modo de ser. Eu não consigo ser, eu tento me aperfeiçoar, mas eu não consigo ser diferente. Então, nesse momento, eu falei, Pai, misericórdia. Mas depois, as coisas foram tomando rumo, conforme o desígnio de Deus. Até que nesse momento, no último momento em que ela foi colocada ali,
eu recebi essa palavra. Vou colocar uma criança nos seus braços. Nós vamos adotar uma criança. Eu falei, tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Pensei, né? No momento que aquela palavra, não, tá ótimo. Só, como se diz, recebo. Mas não substitui, uma criança não substitui a outra. Não, não. Mas você se realiza em fazer o bem para alguém que precisa e você, como mãe, se realiza totalmente. Mas eu já tinha um fruto, glorifico a Deus, porque realmente a minha história é história de glória, porque primeira filha, tudo foi concretizado para a honra e glória do nome de Deus. O segundo menininho morreu, 8 meses. E a Paulinha, é essa que eu estou falando, a cirurgia cardíaca, que realmente trouxe toda essa situação, porque foi uma história longa, né? Foram meses de luta, de confiança, de entrega para uma recuperação. Para uma recuperação. Só a mãe que tem criança com problema cardíaco, assim, que passa por todos os processos, é que entende o quanto é difícil, passo a passo, e você fica numa situação muito delicada. E isso aconteceu de uma maneira que perdi, realmente eu perdi o meu chão. Então aí saí dali, daquele local triste, cheguei no apartamento, falei, não quero esse vicinho aqui, eu quero tirar esse vicinho imediato. Aí já veio uma pessoa, tirou o vicinho, mas eu deixei a bolsa dela arrumada, que veio do hospital. Por muitos e muitos meses, eu fiquei ali cheirando aquela roupa, olhando aquela roupa, muitos meses. Eu não conseguia desfazer daquela roupa. Eu fiquei ali, cheirava todo dia, sentia a saudade enorme, a dor, e aí eu cheirava aquela roupa. Então eu fiquei assim, meses e meses, sofrendo, querendo dar apoio para minha filha, mas me sentia insuficiente, me sentia frágil, me sentia limitada, sofrida, muito sofrida, muito sofrida. Aí, isso, no final do ano, eu conversei com uma irmã do Marabá e ela disse, mana, eu sei que você está sofrendo, mas eu vou colocar um neném nos seus braços. Eu vou colocar um neném nos seus braços. Eu falei, tá bom, mana, eu espero. Como eu já tinha a palavra naquele momento lá, então para mim já estava tudo decidido, tudo certinho. Depois de 2 semanas ela me ligou e disse, escuta esse choro. Já era neném. Ela pegou a criança do hospital e já estava com ela em casa. Aí eu escutei o choro no telefone. Me senti assim altamente radiante. Altamente radiante. Parece que a vida sorriu para mim novamente. Senti que a vida estava sorrindo para mim. E aí cheguei no meu trabalho, conversei com uma médica, que eu sempre chegava assim, era que coordenava, e eu tinha muita abertura com ela. Falei, doutora, estou feliz, estou feliz, estou feliz. Aí cheguei nas minhas colegas de trabalho e conversei, passei o dia todo, assim, o tempo todo de trabalho, eu sempre não saía mais daquela novidade. Então ela sempre voltava naquela novidade, na felicidade que eu estava sentindo naquele momento de receber, de ter uma criança que ia passar o Natal comigo e ia ficar o resto dos dias do meu ladinho. E aí eu muito feliz, né? Aí eu disse, doutora, como é boa a felicidade. A gente se sente radiante. E ela olhou, sorriu, saiu, né? Lógico, felicidade, né? Felicidade, desejou felicidade, pronto.
E todas as pessoas que ali estavam compartilhou comigo aquele momento de felicidade que eu estava passando, mas achava que tudo ia dar certo. Aí quando foi à noite, eu já o outro dia tinha de comprar a passagem da aeromoça, porque a aeromoça ia trazer a criança, né, do Marabá. Já tinha providenciado tudo e comprar a passagem da aeromoça e a aeromoça ia trazer. Eu nem ia chegar aí, ela ia vir com a aeromoça. E chegando à noite, perto do Natal, eu falei para a pessoa que eu estava com ele, que era meu esposo, olha, a minha irmã conseguiu a criança. A criança já está no braço dela. É linda. Já escutei o chorinho. Aí ele falou assim, não quero. Se ela vier, ela entra por uma porta e eu saio por outra. Eu não consegui mais entender nada e fiquei em uma situação, em um beco, sem saída. Como eu sempre tive muita intimidade com a minha mãe. Falei, mãe, sofri tanto, mas já sofri 2 perdas. E agora, mãe? Esta criança, o que eu faço? A minha mãe diz, filha, pega a criança. A criança não tem culpa. Porque, na realidade, existem traumas que a pessoa fica, existem momentos. Eu não quero julgar. Cada um sabe a bagagem que leva dentro de si. O momento é difícil, foi angustiante, mas a bagagem, né, aquela parcela de sofrimento não recuperada, cada um sabe. Mas assim, para uma mãe, quando você dá um sim em uma situação de tragédia, uma atrás da outra, você tem de morrer o seu próprio eu, para que o outro também estabeleça e tenha vida. Isso é muito importante, né? Porque às vezes aquilo no momento poderia ser um conflito, mas tomaria rumo diferente a partir da tomada de posição. Porque no primeiro momento vem um impasse, mas depois ia olhar para aquela criança sorrindo e já ia se sentir bem. Porque a vida é assim. O que aconteceu? Eu não tive alternativa. A minha única saída foi... Eu falei, mas eu não quero pegar uma criança para não ter a figura paterna do lado, para não sentir aquele prazer de falar papai, mamãe, papai. É uma adoção, tem de ter raízes, tem de ter aquela firmeza, não pode ser uma coisa solta, bamba, em corda bamba. Por isso que a adoção é estabilidade. Você tem de ter estabilidade de trabalho, de condição, de vida, de amor, de tudo. Se você tiver solta em corda bamba, você não vai dar o suficiente para aquela criança que já vem de alguém que já deu porque não quis. Então assim, eu falei, eu não posso. No meu consenso, na minha imaginação, na minha ideia, eu falei, vai dar tudo errado. Porque o que eu quero dar para essa criança é tudo. E o tudo é figura paterna e materna. Quer dizer, eu pego a criança, o outro sai pela outra porta. E aí, como fica? Conclusão, eu não tive alternativa. Eu recebi vários conselhos. Fique com a criança. Porque recusar uma criança é um pouco traumatizante. Mas o trauma que a pessoa tem também, eu não quero entrar em julgamento. Porque cada ser tem uma bagagem para poder aguentar. O sério é esse. E tem coisas que às vezes ninguém conhece a vida do outro para definir de uma maneira tão clara a capacidade que ele tem de superação,
Então tem um ser que supera mais, tem outros que supera menos, tem outros que supera e continua, tem outros que ali já não aguenta mais. Então, fiquei neutra. Fico neutra. Sempre fiquei neutra. Imaginava uma coisa, mas pensava, será por quê? Será por quê? Mais uma palavra, muitas vezes a gente até pensa, por gasto não seria, porque eu disse, eu assumo os gastos. Eu ainda disse, eu assumo os gastos. Como diz, não vai pesar, eu assumo os gastos. Então, assim, é difícil, né? É difícil. A vida, ela leva a situação que muitas vezes você não consegue conciliar todas as coisas ao mesmo tempo. E aí, eu liguei para minha irmã. Falei, mana, é difícil, mas eu vou dizer para você, ele não quer a criança. Ela disse, aí ela entrou em pane. Nossa, que absurdo, pois essa criança não vai sair daqui para outro local. Ela saiu rejeitada do hospital. Para ela sair dos meus braços, é ir para os seus braços. Para não ir para os seus braços, eu vou criá-la. E assim foi. Ela criou a criança. Ela assumiu a criança. Sendo que essa mesma pessoa, antes de eu ter a minha filha, eu queria adotar uma. Antes de eu ter a minha filha, eu queria adotar uma. E eu peguei. Só que a menina que eu peguei foi ela que pegou para mim lá no hospital. Mas aí foi diferente. Ela se apegou à criança com o marido e falou, não, bem, não vamos mais dar essa criança, não. Vamos ficar com essa criança? Aí eles ficaram. Mas, infelizmente, essa criança, ela teve, depois de algum tempo, uma febre amarela. Algo muito que veio já da própria gestação e complicou a situação. Ela ficou com um problema neurológico. Hoje ela tem problema neurológico, é uma criança especial. Mas essa criança, são duas adoções. Essa criança foi, eu ia pegar antes de eu ter minha filha. Antes. Aí tive a minha filha, aí tive o menininho, ele morreu, aí tive a Paulinha. E ela assumiu essa criança. Cuidou com carinho, com muito amor, mas infelizmente ela foi fazer um passeio de escola. E no rio, lá do Marabá, ela caiu. Morreu. Mas Deus tem plano sobre todas as vidas. E hoje nós olhamos para trás e vemos uma história muito difícil. Mas agradeço ao Pai, porque até aqui Ele me ajudou. Senão eu não estaria mais aqui. Não estaria mais aqui. Porque a dor é muito intensa. Eu passei anos sofrendo. Mas o que me sustentou, o que me deu a condição de eu estar aqui hoje ainda, foi a minha filha. A minha preciosidade, que me deu 3 netos. E que com fé e esperança e amor, ela vencerá tudo para ter sempre uma vida gratificante, onde a glória de Deus habita e a luz de Deus é permanente e o amor de Deus vem de uma maneira poderosa, dando força nas dificuldades. E agradeço a Deus, porque Deus faz algo, te dá algo que supre, que te compensa. Ele nunca tira tudo.
ele tira algo para te mostrar que ele é tudo na sua vida e que ele te dá algo que é o tudo para compensar todas as perdas. Por isso, meus amigos, nós não podemos temer diante das dificuldades. Mães, eu estou contando isso hoje para vocês porque eu entendo a vida de vocês que estão em pediatrias com criança para fazer cirurgia cardíaca. O martírio que vocês passam, eu entendo, porque eu passei por todos esses momentos horríveis, a qual tinha uma salinha que você ficava ali para saber. Era a sala que eu acho que é a sala, como se fosse uma sala de tortura, porque é ali que vem, ó, melhorou, piorou, tá assim, tá assim. Quer dizer, a vida se torna uma balança, sabe? Você não tem a estabilidade, uma hora tá melhor, outra hora não dá, pam, pam. Então, assim, é muito difícil. Então, eu entendo vocês, mãezinha. Eu entendo vocês, mãezinhas, que muitas vezes sofrem, fica sem comer, horas. Esse amor grande que existe dentro, que ultrapassa todos os limites. Porque o amor de mãe é um amor forte, 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 forte. E você dá a vida. Você dá a vida. Porque você ama intensamente. Mas eu peço a Deus e quero fazer uma oração por todos que neste momento estão passando pelo mesmo problema. Que Deus dê força, fortalece. E que essas mamães, esses pais, sinta-se apoiado naquele que pode infinitamente tudo, Deus. Porque a nossa segurança está em Deus. O nosso conforto total está em Deus. Porque tem momento que você se sente só. Porque dependendo de como a pessoa reagiu com aquela situação, ela te deixa ali. E você vai ter de enfrentar a vidinha, mas só porque o trauma ultrapassou os limites e a maneira foi diferente do reagir daquela pessoa. Aí você vai ter de enfrentar a vida de uma maneira diferente. Você e Deus. Então Deus nunca te deixa, mãezinha. Não sei o que você está passando, mas eu acho que deu para entender que Deus nunca te deixa nos momentos mais difíceis que a vida vem. Que depois de tudo, você quer um respaldo, você quer respirar. E aí você não consegue respirar, porque você continua no sofrimento, de maneiras diferentes. Mas que não houve ajuda para a superação. E é Deus que vai te ajudar. Deus que vai te ajudar. Deus nunca vai te deixar, mãezinha. Deus nunca vai te deixar, mãezinha. Eu entendo essa dor. Eu conheço essa dor. Profundamente. Eu conheço essa dor. Vou parar por aqui hoje. Mas amanhã eu continuarei. Desejo para todos paz e amor. Eu quero fazer uma oração universal para que todas as mães se unam ao Pai, pedindo força. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe. Cubra de bênção, de luz, amor, paz, superação, força,